Hoje o La Pelota vai falar sobre torcidas organizadas. Você é a favor ou contra a presença dela nos estádios? Não responda ainda. A gente vai falar um pouquinho sobre elas e depois você conta pra gente o que achou. Roda a vinheta aí, Renato Chaves. Não. Então, primeiro vamos tentar definir o que é uma torcida organizada na real, né? Aquele grupo de amigos que se reúne, bota a camisa do time e vai pro estádio torcer. É uma torcida organizada? É, né? Tão torcendo, tão organizado. Realmente. Mas não é esse tipo de torcida organizada que a gente está se referindo. A gente está se referindo a uma coisa bem mais organizada, com uma estrutura hierárquica, com cargos dentro dela, com uniformes específicos da torcida organizada. Mas antes da gente começar a falar desse estilo de torcer brasileiro, vamos falar um pouco do estilo estrangeiro, como que eles torcem lá fora, né? Por exemplo, os hooligans, que são os famosos torcedores ingleses, famosos exatamente pela violência que eles retratam nos estádios, fora dos estádios, né? Que vem melhorando dos anos para cá devido a algumas leis e tudo mais. Então, os hooligans eles têm uma característica específica, que eles vão para pubs ingleses, bebem, se drogam, para depois brigar. E contrapondo aos hooligans, aos ingleses, daí nasceram os ultras russos, que são as torcidas organizadas dos clubes da Rússia. É mesmo? E eles não se drogavam e eles não bebiam, porque eles se encontravam para brigar. Eles queriam estar sóbrios, eles queriam estar ali benzão para fazer realmente a briga acontecer. Os ultrasus é violência com saúde, né? Não usava droga, não bebia. Violência saudável. Violência saudável. Violência fit. Fitness. E na América Latina nasceram as barras bravas. As barras bravas elas são mais comuns nos países de língua espanhola. Argentina, Peru, Chile. Mas na Argentina foi ali que fincou as raízes mesmo por causa dos grandes clubes como Boca, River, Independiente, Racing. Por terem mais notabilidade, mais visibilidade, as barras bravas da Argentina foram um espelho para torcidas organizadas da América toda. No Brasil, as barras bravas elas começaram a ascender nos clubes do Sul. Por estarem ali na fronteira com a Argentina, eles começaram a importar essa filosofia de barra brava, principalmente as torcidas do Grêmio e do Internacional, que tem as suas torcidas organizadas, tem as principais torcidas organizadas, as barras bravas. E em 2007, mais ou menos nessa época, os clubes do Rio de Janeiro começaram a pegar essa filosofia dessas barras da Argentina e dos clubes do Sul. As primeiras a surgirem foram a GDA, do Vasco, Guerreiros do Almirante, a Loucos pelo Botafogo, do Botafogo, e a Nação 12 do Flamengo. Isso aí. Elas vieram num contraposto das torcidas organizadas tradicionais aqui do Brasil. Por quê? As torcidas organizadas começaram a sofrer repressão das autoridades por conta de brigas, por causa de mortes, essas coisas assim. E até o oposto também das barras bravas do Sul, né? Que também pegaram esse lado violento, né? Das Sim. barras bravas argentinas. E no Rio de Janeiro eles fizeram o oposto. Eles queriam ali usar os cânticos, as filosofias de apoiar nos 90 minutos no campo, cantando, gritando, e principalmente sem vaiar, sem criticar o time. Essa é a filosofia das barras bravas. A gente vê a influência dessas torcidas tanto no Sul quanto no Rio, porque as torcidas do Sul elas têm músicas que elas copiam lá das torcidas lá da Argentina, e contraponto também as torcidas do Rio tem algumas músicas que elas têm inspiração, né, nas torcidas lá do Sul. Então a gente vê esse movimento bem homogêneo já se disseminando, tanto da Argentina para o Sul quanto do Sul para o Rio de Janeiro. Bem, definido as torcidas estrangeiras, né? Agora a gente vai para o polêmicas aleatórias do La Pelota de hoje. Mamilos são muito polêmicos. Você prefere os estádios ou as arenas, as novas arenas? Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. E falando mais sobre torcidas, agora a gente volta aqui na nossa filosofia brasileira. As torcidas organizadas, André, principalmente aqui no Rio de Janeiro, elas começaram a nascer ali no embriãozinho, lá em 1950 e pouco, mais ou menos. Foi quando surgiram a charanga do Flamengo
que até hoje se encontra em jogos no Maracanã, e a torcida organizada do Vasco, a TOV. E com isso, as torcidas organizadas no Rio de Janeiro foram crescendo e também no Brasil. Elas vieram para quê? Para dar um up lá na arquibancada. Bandeirões começaram a surgir, bandeirolas também, pequenas, grandes, serpentinas, confetes, o famoso bombril pegando fogo lá que eles giravam. Começaram a surgir lá no Maracanã, naquele Maracanã raiz mesmo, com mais de 120 mil, 130 mil pessoas no estádio. Com a saudosa geral, né? Com a saudade geral, com os torcedores raiz ali que não tinham medo de ficar em pé, de tomar chuva, de perder o chinelo, de perder a bengala. E as torcidas organizadas vieram para isso. E também começaram as brigas, a parte violenta, o que acabou causando que judicialmente, né, começaram a aparecer leis. Por exemplo, tem o TAC, né, chamado TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, que 36 torcidas organizadas de grandes clubes cariocas assinaram esse termo, que ele responsabiliza as torcidas organizadas por qualquer conflito, qualquer eventual acontecimento dentro dos estádios, ao redor dos estádios ou até um pouquinho mais distante. Ele responsabiliza a torcida organizada, mesmo que os integrantes não estejam com a camisa da organizada, escrito jovem, escrito força, a torcida organizada vai ser responsável por isso. Além desse TAC, há também um PLC, um projeto de lei da Câmara, que ele prevê a seguinte emenda, eu vou ler aqui para vocês. A torcida organizada que em evento esportivo promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores, árbitros, fiscais, dirigentes, organizadores ou jornalistas, será impedida, assim como seus associados ou membros, de comparecer a eventos esportivos pelo prazo de até 5 anos. Ou seja, se envolver em tumulto, pode ficar 5 anos fora dos estádios. E lembrar também, André, que o PLC é o Estatuto do Torcedor. E tem um grande exemplo aqui no Brasil que eu vou citar, onde o TAC e o PLC, o Estatuto do Torcedor, ele foi usado veementemente ali, bem forte. Mas foi no jogo entre Atlético Paranaense e Vasco, lá em 2013, na última rodada do Campeonato Brasileiro. As duas torcidas entraram em conflito, a torcida organizada do Vasco, a Força Jovem, a maior torcida do clube, e a torcida organizada dos Fanáticos, do Atlético Paranaense, também a maior torcida do clube. Eles entraram em conflito e, no meio do jogo, paralisaram tudo, paralisaram o jogo, a transmissão. Na época, a Globo estava transmitindo o jogo e filmou tudo o que aconteceu. Foi uma confusão assim, bem triste, porque teve torcedor que ficou em coma por vários dias, teve torcedor que quase chegou a morrer, e foi bem tenso aquele dia mesmo para os torcedores que estavam no estádio. Ou seja, toda essa rivalidade, tudo que acontece nesse universo, acaba que as maiores brigas, as mais brutais, mais trágicas do futebol são culpa das organizadas. Isso está na conta das organizadas, né? Não tem como negar. E agora, rapaziada, chegou o grande momento, o grande ápice do nosso programa, a hora do refri. Chegando com os refri, rapaziada. É o momento culto do nosso programa, como você já sabe. Então, a hora do refri trouxe hoje um mini documentário que chama Adeus Geral. Esse geral se refere àquela área geral dos estádios, cimentado e tudo. E é um documentário muito bacana, muito maneiro mesmo. Ele fala sobre essa elitização dos estádios, que é exatamente transformar os estádios em arena, nossas polêmicas aleatórias, geral comentando. E fala também sobre um pouco do início das organizadas e sobre a presença dela nos estádios, a festa que elas fazem e tudo mais. Então vale a pena vocês conferirem para complementar nosso programa, para vocês pensarem direito e rever o seu conceito sobre organizada. Então, galera, as maiores brigas estão realmente na conta das torcidas organizadas, isso é verdade. Mas o que também eu coloco nas contas delas são as maiores e mais bonitas festas nos estádios. Com bandeiras, não tem como não se arrepiar vendo aqueles bandeirões cobrindo a arquibancada toda, aquela vontade de estar lá embaixo da bandeira. Até para quem já esteve, sabe a emoção de estar lá, de ver aquelas enormidades daquelas bandeiras de bambu, várias dezenas de bandeiras de bambu.
Eu acho muito bacana. Os instrumentos, a bateria, fogos, sinalizadores, ou seja, tá na conta das torcidas organizadas também. Os melhores cânticos dos times. Então, a torcida organizada tem muito lado positivo para se exaltar. E ela também não se limita apenas aos estádios. São elas que convocam as caravanas, convocam os torcedores de outros estados a irem apoiar os times que jogam fora de casa. Até mesmo fora do país. Há torcidas organizadas fora do país, né? Tipo, a gente ainda não falou sobre as divisões de torcidas. Tipo, a Força Jovem do Vasco são divididas em famílias. A torcida jovem do Flamengo é dividida em pelotões. E essas divisões existem em outros países. Então, quando o time às vezes vai fazer uma excursão em outro país, tá lá essa torcida para apoiar. Eles que puxam ali os outros torcedores, vamos assistir nosso time. Fazem caravanas internacionais, nacionais, regionais. Ou seja, ela não se limita ali ao mundo do estádio. É isso aí, porque eu acho que é isso. A torcida organizada tem o seu papel dentro do clube. Não tem quem não consiga admirar uma torcida organizada se você vê direitinho. Então, se você tem um conceito muito negativo sobre uma torcida organizada, ou até muito positivo, tente rever, observe mais tudo que elas fazem. Por exemplo, os projetos sociais, tem muita torcida organizada que faz doação de sangue, de agasalho, de alimento. Então, observe a torcida do seu time, tente participar, tente melhorar, e assim a gente consegue fazer uma torcida melhor e um estádio melhor. Porque torcedor de verdade assiste o jogo assim, ó, em pé, não é sentado não. Então, o que a gente deixa de recado hoje é paz nos estádios e vamos fazer a festa, vamos torcer, vamos gritar, vamos sacudir os estádios. É isso aí. Valeu, Vou terminar André. em pé, em homenagem a geral dos estádios. Valeu, galera! É isso aí. Atenção. Gravando. E a noite inteira pra tossir. Pode ir? Pode. Fala, rapaziada do La Pelota, mais um programa e hoje é um assunto realmente polêmico. Aquela polêmica que tá em tudo quanto é roda de bar falando sobre futebol, tá? Aquela polêmica lá na macarronada de domingo, naquele churrasco da empresa, tá essa polêmica. Dá o papo aí, João. Quem é o legítimo detentor do troféu da Copa União de 1987? O tradicional Brasileirão. Bom, a gente tem aí na disputa o Clube de Regatas do Flamengo, solta o hino do Mengão aí. E temos o Esporte Clube do Recife, mas agora aí o hino do Leão. Então, galera, a gente vai colocar as nossas ideias aqui na mesa, vamos ter dados, vamos ter estatísticas, e você vai se decidir quem é o campeão de 1987. Puxa a vinheta aí, Marquinhos.